De Campinas, Aline Albuquerque. A PUC Campinas também decretou luto oficial de 7 dias, mas a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas será apenas no dia do sepultamento marcado para o sábado. E quem teve também o privilégio de se encontrar com o Papa, né? Foi o professor Germano Rigassi Júnior, reitor da PUC Campinas, que fala com a gente agora. Obrigada por nos atender. Tá. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia. Fato, nós tivemos em audiência com o Papa Francisco, no encontro que reuniu cerca de 200 reitores da América Latina para discutir a importância e os impactos da encíclica Laudato Si no continente latino-americano. Então foi um momento rico de reflexão, passamos ali 5 dias e com um dia dedicado à audiência com o Papa Francisco, que após responder questões levantadas pelo grupo, a partir da encíclica Laudato Si, cumprimentou cada um dos reitores ali presentes. Professor, a gente estava comentando aqui na abertura do CBN Campinas sobre como o Francisco era acessível, né? E como fazia questão de ser acessível. Como foi essa experiência pessoal e como foi ver isso, ver essa acessibilidade do Papa presencialmente? Foi muito importante, né, esse contato pessoal de todos nós, reitores, com o Papa Francisco, uma vez que foi um evento organizado pela Pontifícia Comissão Pro Vita e que tratou de preparar, né, esse encontro com o Papa por meio de reflexões em torno de questões que julgamos centrais, né, para a vida do povo latino-americano, a vida, né, das pessoas de um modo geral. Então, isso significou, né, mais do que estar acessível, a demonstração do Papa de estar juntos com todos nesse processo a qual nós nos dedicamos como educadores e como responsáveis de instituições educadoras, né? Então, o Papa sempre esteve presente, né, junto às nossas universidades católicas, às escolas católicas, né, e a presença do Papa sempre se deu de diversas maneiras, né, seja por pronunciamentos, seja por documentos do seu magistério, que apontavam a importância da educação na formação da pessoa humana. Inclusive com o Pacto Educativo Global, né, professor? Um chamado do Papa Francisco para que as pessoas, instituições, igrejas, governos também priorizem uma educação humanista e solidária, né, para transformar a sociedade. De que forma isso é praticado pela PUC? O Pacto Educativo Global, não é? É um anúncio de esperança, não é? Da esperança de que o processo educativo, em todos os níveis, deve contribuir para a formação da pessoa humana. Desde o início da formação na infância, na escola, depois com a formação dos adolescentes, jovens e adultos, né? Então, na educação básica e no ensino superior, esse compromisso que o Papa nos pede com 7 pontos centrais. E o primeiro deles é sempre colocar a pessoa no centro do processo formativo, não é? A pessoa é que deve ser o fim de todos os projetos pedagógicos, seja na educação básica, seja no ensino superior. Então, a pessoa nunca pode ficar como um descartável, né, nesse processo, como algo que está à margem, mas ela é sempre o centro, né? Outra questão que o Papa Francisco também aponta no Pacto Global Educativo é esse encontro intergeracional. Nós devemos respeitar, sim, os idosos, mas promover o encontro dos idosos com jovens e a capacidade que nós temos que ter de ouvir as gerações mais jovens, né?
E juntos devemos nos voltar para a construção de um futuro marcado pela justiça e pela paz, futuro esse em que todas as pessoas tenham condições de ter uma vida digna. E além... O outro ponto importante que eu acho é a promoção da mulher nesse processo, né? A mulher deve ter cada vez mais espaço no processo formativo, em todos os âmbitos, seja no ensino, seja na gestão das instituições de ensino, enfim. A mulher ela deve também encontrar, né, uma referência central. Outro ponto importante que o Papa nos convoca com o Pacto Global Educativo é responsabilizar sempre a família. A família é o primeiro sujeito educador neste processo, seja da criança, seja do adolescente, seja do jovem. Então, esse é um desafio que todas as nossas instituições temos, né, no sentido de implicar as famílias nesse processo educativo. As nossas instituições devem ser sempre acolhedoras, né? Acolher as pessoas, sobretudo aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade e os marginalizados. Então, os projetos que marcam, digamos, os projetos de extensão das nossas instituições, sobretudo o ensino superior, devem estar voltados no acolhimento dessas pessoas, sobretudo. Sempre está preocupado, a universidade sempre tem que estar discutindo, né, e promover essa discussão interna e externamente, voltada à renovação da economia e da política, no sentido de sempre, né, de que a política e a economia, né, ela deve estar sempre a serviço do homem, e não o homem a serviço da economia e da política, na perspectiva sempre de construir, né, uma sociedade mais justa, mais fraterna, e como pensava Papa Francisco na Laudato Si, né, com o cuidado com a casa comum, quer dizer, nessa perspectiva da ecologia integral, né? Então, eu penso que esses pontos são fundamentais, né, para que todos nós, gestores, educadores, né, possamos, dentro das nossas instituições, né, promover, né, essa centralidade da formação da pessoa humana. E olha, Sandra, tem uma reflexão do Papa Francisco que ele fez em diversas ocasiões, e a primeira que o fez foi numa visita à Pontifícia Universidade Católica do Chile, onde ele apontava a importância de uma formação total, né, da pessoa humana. E essa formação total, integral, deveria envolver a formação da mente, do coração e das mãos, né? Então, não se deve formar só para o conhecimento, né? Deve se formar também para a vivência de valores importantes, né? Aqueles valores que estão enraizados em nosso coração e que sempre estão voltados nessa construção de um relacionamento humano marcado pela paz, pela solidariedade, pela justiça. E, sobretudo, pensar que isso deve, de alguma maneira, permitir, né, a formação técnica que faz com que as mãos possam trabalhar, possam construir obras que engrandeçam a pessoa, engrandeçam toda a humanidade. Então, esse é um desafio, né, que nós todos temos nas nossas instituições de ensino superior. Como promover a formação integral da pessoa humana, formar mentes, corações e mãos, né? No sentido de que a pessoa possa ter uma formação completa. Principalmente mãos, né? E pensando, né, nessas homenagens, né, e o que a PUC também está prevendo para esta semana e mesmo no dia, né, do sepultamento do Papa. Nós estamos, claro, fazendo um luto, quer dizer, a instituição ela vive um momento de muita tristeza e dor, que nós compartilhamos com todos os cristãos católicos no mundo. Nós estamos pedindo assim que os professores, mesmo através da pastoral universitária, nós façamos momentos de reflexão, né, para manifestar nosso luto. E também nós estamos organizando celebrações eucarísticas
aqui nas nossas capelas do Campus 1 e do Campus 2. Professor Germano Rigassi Júnior, reitor da PUC Campinas, agradeço mais uma vez por estar hoje aqui com a gente, compartilhando também da sua experiência e dessa mensagem deixada pelo Papa Francisco. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos. 10h03. CBN, a rádio que toca notícia.